Olá, bem-vindos a mais um vídeo meu aqui no canal do YouTube e a palavra de hoje está incrível. Sabe quando você liga para uma pessoa pedindo ajuda para ela? Sabe aquele SOS extremamente necessário? Quando você liga para essa pessoa é porque você sabe que a pessoa que está do outro lado da linha tem a capacidade de resolver o seu problema, senão você não ligaria para ela, certo? É sobre isso que nós vamos aprender hoje. Nós precisamos ter a clareza de que o Deus que nós fazemos a nossa oração, que nós ligamos para Ele em pedido de socorro, Ele é capaz de fazer extraordinariamente coisas que nós nem imaginamos. Então hoje nós vamos entender quem está do outro lado da linha. Quem é esse Deus que eu e você pedimos tanta ajuda diariamente? E no final a gente vai aprender como ouvir Ele. A palavra de hoje está sensacional. Não saia dela, porque eu tenho certeza que vai virar a sua chave hoje. Vamos à palavra. Todos nós temos a consciência de que a maneira com que nos relacionamos com Deus, a maneira com que a gente consegue ligar para Ele pedindo socorro é a oração. O problema é que a gente confunde esse meio de comunicação. A gente acha que a oração, na verdade, é uma válvula de escape para o seu problema, para a sua vontade. Eu quero que isso aconteça na minha vida, então eu vou orar. Eu estou passando essa fase na minha vida, então eu vou orar. E a oração, ela é muito além disso. A oração, na verdade, é uma ordem. O próprio Jesus falou, orem, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então a oração é uma maneira de alimentarmos a nossa alma do espírito. É uma maneira de nós nos fortalecermos. Porque todos nós, seres humanos, somos compostos por corpo, alma e espírito. Então deixa eu te explicar. O que é o corpo, Bruna? O corpo é isso aqui que você está vendo, a carcaça, tá? É aquilo que segura a alma, que mantém a alma dentro dele. A alma é aquilo que a gente alimenta, os nossos anseios, nossas necessidades, nossos pensamentos, aquilo é a alma. E o espírito é um dom dado por Deus gratuito. Daí entendam, já que nós somos uma alma, a alma ela reflete aquilo que ela é mais alimentada. Se você alimenta a sua alma com os desejos da carne, com pecados, com angústias, com ingratidão, a sua alma ela vai ficando obscura. É como se a sua vida não fosse para frente. Agora, se você alimenta a sua alma com o espírito que vem de Deus, a sua alma ela brilha, ela reflete aquilo que você mais está alimentando ela. Por isso é tão necessário a oração, para que você alimente a sua alma daquilo que vai fazer a sua vida fluir, daquilo que vai fazer você brilhar em qualquer ambiente em que você esteja, entendeu? Agora que nós aprendemos isso, nós precisamos entender que nós só podemos alimentar o espírito de 3 formas: leitura da Bíblia, jejum e oração. Somente essas 3. Mas, se nós já sabemos o poder da oração e sabemos que ela nos conecta com Deus e que muda a nossa vida, vamos entender quem é esse Deus. A Bíblia cita, pelo menos que eu vou trazer hoje para vocês, 12 nomes de Deus. O que seria isso? Seria aquilo que Deus, seria as características, seria os atributos que Deus tem para que você entenda para quem você está orando, tá? Eu vou ler 12 textos bíblicos hoje, então eu te aconselho a pega caneta e papel, anota e depois você reflete sobre eles. O primeiro é Ezequiel, capítulo 48, versículo 35, que diz: a distância ao redor de toda a cidade será de 9 quilômetros daquele dia em diante, o nome da cidade será O Senhor está ali. No original, o hebraico, Yahvé Shammah, ou Jeová Shammah, que significa o Senhor está ali, o Senhor está presente. Toda vez que você orar, você precisa entender que Deus não está tão longe. Deus, eu estou com tantos problemas aqui na minha crise financeira, na saúde, tá tudo adoecendo, tá tudo desequilibrado.
Quando você ora dessa forma, dá a sensação de que seus problemas são muito grandes e que Deus está lá no céu, para você precisar clamar a Ele e pedir a Ele que Ele te ajude. E quando você entende o contexto do que a Bíblia quer nos dizer, você compreende que Deus está aqui, do seu lado, na sua frente, junto com você. E isso, na hora da oração, te dá segurança, te dá fé, te dá força, te dá certeza de que o teu Deus que está do teu lado é muito maior do que todos esses problemas que você está colocando em pauta. O segundo nome de Deus está em Gênesis capítulo 17, versículo 1, que diz: quando Abraão estava com 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fiel a mim e tenha uma vida íntegra. O segundo nome no original seria El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. O que quer dizer? Quando orar, lembre-se que você está ligando, está pedindo, está solicitando ajuda daquele que ganha todas as batalhas, do Deus Todo-Poderoso. E quando você tem a certeza de que Ele é o Deus Todo-Poderoso, os seus medos ficam bem pequenininhos diante desse Deus. O terceiro nome de Deus está em Salmos. Esse livro todo mundo conhece, alguns até deixam abertos na sua casa. Salmos 23:1, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. No original, Yahvé Raá, ou Jeová Raá, que quer dizer o Senhor é meu pastor. O que significa isso? Significa que Deus é o teu condutor, o que provê, o que resolve todos os teus problemas. Pastor é aquele que protege você. E esse Deus a qual você ora é o protetor da sua vida. O quarto nome de Deus está em Gênesis 22:14, que diz: Abraão chamou aquele lugar de Javé-Jiré. Até hoje as pessoas usam este nome como provérbio: no monte do Senhor se providenciará. Esse talvez você já ouviu em algum louvor, Jeová-Jiré ou Yahvé-Jiré, que significa o Senhor proverá. O que é um provedor da sua vida? É aquele que não te deixa faltar nada. Aquele que, quando você está no pior dia da sua vida, você tem certeza que só Ele e mais ninguém é capaz de suprir tudo aquilo que você precisa. E a Bíblia diz que Deus ele não pode mudar. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então o mesmo Deus que fez milagres na vida de Abraão, de Davi, de Jacó, de José, de todos que estão na Bíblia, ele é o mesmo Deus capaz de fazer coisas extraordinárias na sua vida. O quinto nome de Deus está em Jeremias. No capítulo 23, o versículo 6, diz assim, e esse será seu nome, o Senhor é a nossa justiça. Neste dia Judá será salvo, Israel viverá em segurança. O quinto nome no original seria Yahvé Tseknu, que significa o Senhor é a nossa justiça. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você é traído, injustiçado, quando pessoas são ingratas, quando pessoas não sabem reconhecer aquilo que você fez por elas, Deus é o Deus da justiça. Não é com as suas próprias mãos, não é do seu jeito, é do jeito de Deus, porque Ele é o Deus da justiça. Entendam que o poder das nossas orações, ele nasce de nós reconhecermos a enorme capacidade de Deus em resolver todos os problemas em que nós temos. Por isso é tão necessário nós conhecermos todos os atributos deles e sabermos do que ele é capaz de fazer. Vamos ao sexto nome de Deus. Está em Êxodo, capítulo 17, o versículo 15, diz assim, Moisés construiu um altar ali e o chamou de Javé Nissi. O sexto nome seria Yahvé Nissi, ou Jeová Nissi, que significa o Senhor é a minha bandeira, o meu território. É como se você reconhecesse a Deus como o seu dono. O dono dos seus negócios, o dono de tudo que você faz na vida, o dono do seu casamento, o dono dos seus filhos, o dono de tudo. Não você, ele, o dono de tudo. O sétimo nome está em Juízes, no capítulo 6, no versículo 24, que diz assim, Então Gideão construiu um altar para o Senhor naquele local e o chamou de Javé Shalom.
O sétimo significa Yavé Shalom ou Jeová Shalom. Para quem assistiu aquela série The Chosen, que eu super indico vocês assistirem, esse era o cumprimento deles, Shalom, que significa paz. O Deus da paz. Que eu acho que é uma das coisas que a gente mais precisa hoje. É no meio da capetolândia mesmo, é no meio de quando tudo está muito ruim na sua vida, que você clama ao Deus da paz, que você liga, que você pede socorro ao Deus da paz. Você precisa reconhecer que Ele é o único capaz de te dar a paz que você está precisando. O oitavo nome está em Salmos, no capítulo 97, o versículo 5, que diz: os montes se derretem como cera diante do Senhor de toda a terra. O oitavo é Adonai, que significa Senhor. Não Senhor aqui no sentido de respeito, de senhorio, de pessoa mais velha. Não. O Senhor da Bíblia, em letra maiúscula, significa soberano, detentor de tudo. Aquele que é maior e que ninguém consegue se equiparar a Ele. Este é o nosso Senhor, Adonai. O nono está em Gênesis, no capítulo 14, versículo 19. E abençoou Abraão dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. O nono seria El Elyon, Deus Altíssimo, aquele que está acima de tudo e de todos, além das nossas expectativas, acima das suas lutas, acima das doenças que você está passando, acima de toda a conturbação que você está vivendo no seu relacionamento, acima de todo ataque do mal contra você. Ele, Deus, El Elyon, Deus Altíssimo, está acima de tudo aquilo que está acabando com você. O décimo está em Isaías 40, 28, que diz: você não ouviu? Não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças, nem se cansa, e ninguém pode medir a profundidade da sua sabedoria. O décimo é El Olam, Deus eterno. O que significa que Ele não tem fim, que Deus não descansa, Deus não cochila, Deus não dorme, Deus não é como a gente. Deus está sempre presente em todos os lugares. Ele é eterno, assim como as bênçãos que Ele proverá sobre a sua vida. O décimo primeiro está em Gênesis 16, 13, que diz: então Agar passou a usar outro nome para se referir ao Senhor que havia falado com ela. Chamou-o de Tu és o Deus que me vê, pois tinha dito: aqui eu vi aquele que me vê. No original é o Rafá. No original é o Roi, o Deus que me vê. Já estava antecipando o próximo. Deus nunca esquece de você. Quando Ele diz o Deus que me vê, quer dizer que quando você está na fossa, naquele dia terrível mesmo, que você diz: Deus, por que você não está fazendo nada? Ei, Ele é o Deus que te vê. Ele é o Deus que escuta as tuas súplicas. Ele sabe pelo que você está passando. Agora sim nós vamos ao último, que está em Êxodo capítulo 15, versículo 26. Ele disse: se ouvirem com atenção a voz do Senhor seu Deus e fizerem o que é certo aos olhos dele, obedecendo aos seus mandamentos e cumprindo todos os seus decretos, não os farei sofrer nenhuma das doenças que enviei sobre o Egito, pois eu sou o Senhor que os cura. Agora sim, El Rafá, Deus da cura. Ei, os médicos podem te desenganar, mas Deus é o Deus da cura. Se Ele vai fazer na sua vida, eu não sei, mas que Ele é capaz de fazer, sim, Ele pode. Reconhecer todos esses 12 atributos de Deus vai te dar força o suficiente para entender que Ele é capaz de fazer coisas monstruosas com quem tem um relacionamento com Ele. Mas para que eu vou querer um relacionamento íntimo com Deus? Daí, a gente entra na segunda parte desta palavra. Porque somente desta forma, somente com relacionamento íntimo com Deus, você vai conseguir ouvir a voz de Deus. Quer entender isso de uma forma mais simples? Vamos criar aqui um cenário para que você consiga entender de forma mais simples.
Suponhamos que você esteja no parque com o seu filho pequeno, tá? E no parque tem centenas de crianças. Bom, imagino que um parque com 2 ou 3 crianças já seria uma gritaria, mas com centenas de crianças, vocês imaginam crianças gritando de um lado para o outro. De repente, o seu filho foge da sua vista. E na hora que você está procurando, vem aquela voz dizendo: mãe, pai. Você reconhece ele de imediato, né? Mesmo que esteja no meio de 100 crianças. Sabe por que você reconhece de imediato a voz do seu filho gritando? Por causa da intimidade que você tem com ele. Porque é uma voz que você está acostumado a ouvir todos os dias. Assim, o nível de relacionamento que você tem com Deus vai fazer com que você ouça ele rapidamente, de primeira, mesmo no meio da voz do medo, da voz da incerteza, da voz da insegurança, da voz do sofrimento, mesmo em meio a muitas vozes, a de Deus vai prevalecer na sua vida pelo nível de intimidade que você tem com ele. Mas por que muitos não conseguem ouvir a voz de Deus? Por 2 coisas muito simples, você pode anotar aí. Tão simples quanto 2 mais 2 são 4. 1. Porque não tem como você escutar a voz de Deus se você não acredita que Ele existe. E que Ele é capaz de fazer todas essas 12 grandes revoluções que eu acabei de te mostrar. Se você não crê, você não ouve. 2. Porque você precisa se acostumar a ouvir a voz dele, você precisa trabalhar nisso, você precisa exercitar isso. A voz que você mais escuta sempre vai ser a que prevalece. Se todas as outras vozes da sua vida, se todos os seus problemas estiverem dominando mais você do que a voz de Deus, a dele vai ser sempre a última que você vai ouvir ou talvez nem ouça. Mas como é que eu faço para ouvir a voz de Deus todos os dias, então, já que todos os dias eu preciso de uma direção dele? Em primeiro lugar, a forma mais simples, mais prática e mais rápida é a leitura da Bíblia. Aqui dentro, isso daqui é a carta de um pai amoroso para você. Quanto mais você se aprofunda na Bíblia, quanto mais você lê, mais você quer aprender mais. Então, o segundo passo depois da leitura é você se dedicar à oração, porque você começa a ter necessidade disso. Depois que você começa a orar, você aprende o próximo passo, que é necessário você separar tempo para ouvir as respostas. Deus não é humano, então ele não é imediatista. Deus, enquanto ele vai te respondendo durante o processo, ele vai te ensinando também. Então, tudo com Deus é um passo a passo, porque você precisa ouvir, refletir, agir. Depois ouvir, refletir e agir. É assim que vai funcionando passo a passo. Mas temos uma grande certeza desta caminhada com Deus. Jesus falou em Mateus 21, 22, se crerem, ou seja, se você orar sem duvidar, se você realmente investir nesse relacionamento com Deus sem duvidar em nenhum momento, receberão tudo o que estiver de acordo com a vontade de Deus. Deus não fala, talvez eu te dê alguma coisa. Ei, tudo que estiver de acordo com a vontade de Deus. Então, vamos resumir o aprendizado aqui de hoje para a gente sair daqui diferente. Primeiro, Deus é infinitamente maior do que tudo aquilo que eu e você podemos pensar, pedir, ganhar, imaginar ou lutar. Ele é um ser indescritível e extraordinariamente perfeito. E quanto mais próximo você está deste Deus, mais você consegue ouvir a sua voz. E quanto mais você ouve a voz de Deus, mais direcionamento você tem na vida. E você só cria este relacionamento íntimo com Deus através de 3 coisas: a leitura da Bíblia, jejum e oração. Não tem nada mais. E o resultado desta aliança perfeita, desse relacionamento, dessa intimidade, dessa amizade com o Criador, é o que Jesus nos garantiu. Deus é capaz de te dar tudo aquilo que você pedir a Ele. Não tem recompensa maior, mais extraordinária e mais certeira, porque Deus não mente.
Se esta palavra fez sentido na sua vida, por favor, compartilhe ela com mais 7 pessoas. Curta esse vídeo porque é muito importante que outras pessoas também ouçam, que faça a diferença na vida delas, assim como eu sei que está fazendo na sua hoje. Uma semana abençoada, com paz e prosperidade e até domingo que vem, neste mesmo canal.